Olá, amiguinhos brasileiros e brasileiras. Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula 8. Vamos falar agora sobre biosfera, né? Já falamos sobre a litosfera, a atmosfera e agora a biosfera. O que é a biosfera, né? Então vamos ver hoje primeiro a ciência que estuda a biosfera, que é, além da biologia, tem a biogeografia, que é mais um ramo da geografia. Vamos ver a influência do clima nessa vegetação, né? Que é a biosfera. Um pouco sobre os biomas, saber um pouco mais ou menos o que é um ecossistema e imagens dos principais biomas que temos no mundo e no Brasil, separados. Bom, primeiro, biogeografia. O que é a biogeografia? Uma parte da ciência da geografia que estuda a biosfera. O que é a biosfera? Então, origem, distribuição, adaptação e associação de plantas e animais. Ou seja, lembra quando nós falamos na primeira aula sobre a geografia que era só escrita, né, a descritiva? Então depois veio a geografia associativa. Então essa parte que começa a influenciar a biogeografia. Então eles começaram a ver que existiam diferenças das plantas, vegetais, inclusive animais também, né? Das regiões, só que era tudo escrito. Depois começaram a associar, pô, por que a vegetação daqui é diferente da de lá? Então começaram a fazer essa associação. Então isso depende dos fatores do clima, depende do tipo de solo, depende da altitude, depende de uma série de outros fatores. Então aqui mostra mais ou menos como um mapa mundi, mais ou menos, onde estão os principais biomas, né? Então tem aqui, por exemplo, tundra, que é mais para regiões geladas, né? A taiga também, que é região gelada, mas nem tanto, um pouco menos. Bom, desertos, as caatingas, que tem outros nomes que a gente vai ver a seguir. Então, deu para entender o que é a biogeografia, né? É a ciência que vai estudar essa associação entre o planeta e as vegetações que existem nele. Bom, o clima que a gente já tinha falado nas aulas anteriores, a gente sabe que na parte do Equador, latitude zero, é mais quente. Conforme a gente se afasta do zero, ela vai esfriando até chegar aos 60, 60 e pouco, que é o gelado, as partes mais geladas. Então nós temos um mapa aqui que diz regiões mais quentes, marcadas em vermelho, depois conforme vai se afastando do Equador, vai ficando amarelo, que são os trópicos, até ficar no verde e azul, que são regiões geladas. A gente vai ver no outro mapa que os biomas também são mais ou menos tem esse mesmo tipo de formato do mapa. Então, já sabemos o que é a biogeografia, vamos saber agora o que é a biosfera, né? Biosfera, que é a região que eu acabei de falar, que é a parte de vegetação, vegetação não, a parte de seres vivos que envolvem o planeta Terra. O que a biogeografia estuda é mais a parte de vegetação. Embora tenha uma interatividade entre os animais e os vegetais. Então, biomas são comunidades de plantas e animais com formas de vida, condições ambientais semelhantes. Que eu acabei de falar, né? Condições ambientais semelhantes, ou seja, a planta de lugares frios é adaptada a lugares frios, lugares quentes, lugares secos. A planta se adapta àquela situação e úmidas também a outra situação. Veremos a seguir. Então os biomas, a gente tinha visto aquele mapa do clima, aqui tem um mapa mais ou menos que mostra alguns dos biomas. Aqui eu não vou, como eu já falei várias vezes, eu odeio a porra da decoreba. Eu não quero que ninguém decore nada. Eu quero que entendam, porque entendendo você acaba pondo na cabeça. Os principais biomas, na verdade, são, sei lá, 5, 6. É que desses biomas, eles se subdividem entre vários outros. Então, se for colocar todos os biomas aqui, vai ter uns 50 biomas diferentes. Então, porra,
Pra quê? Saber 50? Você que vai querer saber a porra do bioma que tem em Angola. Foda-se a porra do bioma de Angola. Ninguém está preocupado com isso. Vamos entender primeiro, se um dia você for fazer um trabalho em Angola, você vai estudar a região de Angola e pronto. Não é? Foda-se. Então aqui nós temos um mapa, ó, vou até voltar lá para a gente ver. As regiões quentes aqui, tá vendo? Tem um tipo de bioma diferente, conforme vai se afastando nos polos, os biomas são outros, são biomas referentes a situações geladas. Olha lá o mapa, viu? Gelado, biomas frios, ou seja, as taigas e tundras. Nas partes no meio já são mais outros tipos de florestas. Opa, pulei. Então nós vimos mais ou menos aqui como estão espalhados os biomas mundialmente, de acordo com o clima, como a gente viu no mapa anterior. E aqui alguns biomas do Brasil. Alguns biomas são bem daqui mesmo, né? Por exemplo, a Amazônia tem a selva amazônica, que é floresta tropical. Embora nos biomas gerais, vamos marcar que essa Mata Atlântica também é esse mesmo tipo de floresta. Mas existe uma diferença, nós vamos ver algumas imagens a seguir. Caatinga, Cerrado, também lá consta como uma outra coisa, que é... sei lá que porra que a gente vai ver depois isso daí. Pampa, outra coisa. Pantanal já nem consta como se fosse um bioma mundial, é um bioma praticamente nosso aqui. Ambientes costeiros também incluiria o tipo de floresta, a tropical, mas nós vamos ver que também é diferente. Por isso que eu estou falando, não vale a pena decorar todos os biomas do mundo. A gente tem que entender os biomas principais, são aqueles 5, 6 ali, e entender um pouco dos nossos biomas aqui, dos brasileiros. E se for estudar alguma situação específica, se vira, pega a porra do Google e procura, não é? Então vamos lá. Opa. Bom, dentro de cada bioma existem ecossistemas. Bom, ecossistemas, eu vou até ler. Ó. Conjunto de comunidades que vivem em comum em um determinado local e interagem entre si. Então, dentro do bioma tem alguma coisa ali que envolve alguns seres vivos e eles interagem entre si. E como meio ambiente constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Aí você fala, professor, que porra, não entendi nada dessa bosta aí. Então tem alguns exemplos aqui, que pode ter em vários lugares, em bosques, selvas. Vamos pegar alguma coisa específica. Por exemplo, você vai num parque aí perto da sua casa, não tem parque, então foda-se, procura um parque. Você vai numa árvore, por exemplo, ali pode ter um ecossistema. Porque nós temos uma árvore, nela nós temos germes, micróbios, a seiva, ou seja, os formigas. Esses insetos e bichinhos vão se alimentando da árvore, aí tem os pássaros que se alimentam ali, aí os pássaros evacuam ali, cagam. Essa bosta vai acabar alimentando a árvore, ou seja, é um sistema autossuficiente. A árvore não depende de você ir lá regar, ela se mantém ali, inclusive com o tempo, o clima, a situação ambiental que tem ali. Então não precisa você regar, a própria chuva que acontece de vez em quando mantém. Você não precisa adubar a terra, porque o pássaro vai e caga ali. Estou dando um exemplo bem grosso, né? Que é só para entender como é que é. Isso pode acontecer num rio também. Um lago, um pequeno laguinho que tem perto da sua casa aí, vai ter os peixes que se alimentam daquelas ervas que tem ali na beira. As ervas são alimentadas pelo próprio rio. A erva só precisa do rio para crescer, basta ninguém arrancar ela pela raiz. Então forma um ciclo. Aí tem micróbios que acabam alimentando os peixes também. Sabe? É um sistema que ele se vira sozinho, não precisa ninguém ir lá ficar ajudando. Então é uma coisa bem básica do que é um ecossistema, né? Só para vocês entenderem. Você pode fazer isso aí até dentro de casa. Não dá, dentro de casa não dá. Bom, foda-se. Deu para entender o que é essa porra, né? Então vamos ver alguns dos principais biomas que existem no mundo primeiro, né? Um deles é a tundra. A tundra
é um bioma específico de situações geladas, ou seja, nos polos, principalmente no Polo Norte, né? O Polo Sul não tem muito lugar específico, assim, acho mais ao sul da Argentina só. Nem sei se chega a ter tundra lá, mas enfim, a tundra é um lugar gelado, uma vegetação rasteira, porque o tipo de solo não deixa planta, pode até ter uma ou duas que alguém foi lá e plantou, sei lá, mas a vegetação dela mesmo é isso daqui, é rasteira e tem muita neve, muitos morros, ou seja, a vegetação é muito pouca onde existe a tundra. E os animais, a gente vê, são específicos daquele tipo de situação, o animal já adaptado ao frio. Por que ele tem chifre? Sei lá porque porra que ele tem chifre. O importante é que o pelo dele já é adaptado ao frio. Então essa é a tundra. A taiga. Ops. Bom, a taiga são vegetações em cones. Essas meninas não deviam estar aí não, viu? Agora sim. Taiga, vegetação em cones. Por que cone? Essa aí é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Meu, imagina assim, aqui é um lugar que esfria pra caralho. E neva. A árvore, a forma dela respirar é pelas folhas. Então, se nevar muito nessa árvore, a neve cai em cima da folha, a folha resseca, morre, logo a árvore acaba morrendo junto. Se a vegetação da árvore for assim, a neve para ali. Se ela for em formato de cone, não, a neve escorrega, a neve cai. Ou seja, é uma forma que o meio ambiente conseguiu fazer para a árvore se manter viva nesse lugar. O formato dela é em cone. Então a neve não chega a queimar, menos quando chove, quando neva por muito tempo, mas não chega a ficar 1 mês, 2 meses debaixo do gelo. Então eles conseguem se adaptar a isso. Você vê que a vegetação é inteligente. Se fosse em forma de copa, como as que nós temos em florestas aqui perto, né, em trópicos, formato de copa não, a neve cai ali, seca, porque o gelo queima, né? O gelo vai acabar de forma matando essa folha, a árvore deixa de respirar e morre. Então, taiga, deu para entender como é que é, né? Árvore em forma de cone, adaptadas por causa do frio. E os animais também, né? A fauna. Esse aqui é um tipo de lobo que existe lá. O pelo dele é bem grosso, o couro dele, a pele dele, né, é mais grossa do que outros bichos. Ele é um bicho adaptado a lugares gelados. Floresta temperada. Ai, temperada com sal e vinagre. Seu cu que é temperado com sal e vinagre. É uma floresta que ela está entre regiões frias e entre os trópicos. Qual a diferença dela para o outro tipo de floresta que a gente vai ver seguir, a dos trópicos, né? A tropical? A folhagem, a cor da folhagem. Veja bem que nesse tipo de floresta aqui tem árvores vermelhas, amarelas e verde, né? O verde claro, o verde escuro. Isso por causa do tempo lá, o tempo acaba mudando as cores, né, de folhas, acaba dando um outro aspecto às árvores. E você vê que aqui ela já não tem mais o formato de cone, porque aqui não neva, aqui já não neva, não cai neve. Então a árvore não precisa ter esse formato de cone. Os animais que vivem nisso daí são animais que podem tanto sobreviver em situações frias como em situações mais ou menos quentes. Então tem o panda, também lá na região da China, tem o alce, marmota, que é um tipo de um esquilo e tudo mais. Floresta tropical, dos trópicos. Essa aqui a gente costuma ver, principalmente aqui no Brasil, né? Isso, Mata Atlântica faz parte disso daqui, né? Basicamente. Vê que a vegetação já é mais verde, as folhas são grandes, maiores, chove bastante, então é um outro tipo de situação diferente daquela outra lá. Ou seja, é um outro tipo de bioma. A fauna também é bem diferente. Engraçado é que nesse tipo de floresta, a fauna costuma ter outros tipos de cores.
Enquanto na outra lá, a temperada, as cores do bicho costumam ser aquele marrom, ou branco, ou preto, aqui não, já tem outras cores, tem arara, a onça que é meio amarela, tem o periquito, entre outros tipos de... Eu não vou falar de bicho que vai tomar no cu, né? Bom, outro tipo de bioma são os desertos. Ai, deserto é quente pra caralho. A gente já falou na outra aula que é quente de dia, mas à noite esfria. Não vou falar mais disso não. Volta naquela aula lá que aí você vê. Então, deserto. Aí você fala, pô, não tem árvore. Tem árvore. A gente vai ver a seguinte. O que são desertos? São regiões normalmente são quentes, embora tenha o deserto do Atacama que fica no Chile, que ele realmente é quente também, mas ele pega situações frias. É o tipo de solo lá que não ajuda, é um solo de areia. A areia que é uma rocha em grãos. Ela é o... esqueci o nome da rocha agora. Mas é uma rocha em grãos que não deixa realmente ter uma forma de vida que consiga se desenvolver, não tem uma árvore específica, a menos algumas, né? Que são principalmente o cacto. Isso aqui é um oásis que você pensou que só tinha visto na porra do desenho do Pica-Pau, mas existem oásis. Se um dia você se perder na porra de um deserto, reza pra achar a porra de um oásis, senão, ó, você tá fudido, velho, você não vai ter água não. Então, oásis são algumas regiões que acontecem no meio de alguns desertos, e reza para ter um. Tem uma vegetação em volta também diferente, mas você vê que afastando-se um pouco dele é mais areia mesmo. O tipo de vegetação que existe em desertos, você vê que naquela parte de areia não tem nada, porque na areia realmente não nasce. Aqui já é um outro tipo de solo. É um deserto também, mas é um solo um pouquinho melhor. Então aqui começa a ter os cactos. O que são cactos? É um tipo de vegetação que consegue armazenar água. Como chove muito pouco, uma vez por ano, duas, às vezes tem ano que nem chove, o cacto é uma planta que consegue se adaptar. Quando chove, ele consegue reter uma quantidade certa de água e armazena, e essa água fica lá. Qual que é a folha do cacto? Como é que o cacto respira? Bem, se você falou que ele respira por alguma folha, cadê a folha do cacto? São os espetos dele. Matei você agora nessa, hein? Se fudeu. O cacto, ele tem aqueles espinhos, né? Se ele tivesse folhas, como a região bate muito sol, a folha ia ressecar e ele ia morrer. A natureza deu um jeito de fazer uma folha que não fosse tão aberta, ou seja, não fosse nada aberta, no caso um espinho. Então é por onde o cacto respira, pelo espinho, onde ele emite o oxigênio, né? Ele pega o CO2 e transforma em oxigênio. Esse cacto retém água. Se algum dia você se perder num deserto e não achar a porra de um oásis, dê sorte de achar pelo menos um cacto, quebra ele, pega uma faquinha, chupa o caule, no bom sentido, né? Tem gente que já vai pensar em viadagem nisso daí. Mas ele tem uma certa umidade dentro que vai acabar mantendo você vivo por mais algumas horas, talvez, se der sorte. Então deu para entender como funciona, né, a natureza aí. O cacto é uma planta que se adaptou a regiões quentes. Estepes e pradarias. É uma região de campo. Nós chamamos aqui no Brasil uma região semelhante aos pampas gaúchos que a gente vai ver daqui a pouco aí. Mas estepes são regiões de campos. Normalmente tem grama e algumas árvores. Normalmente regiões chapadas. Poucas árvores, é muito utilizada na criação de gado, que eu vou falar também quando chegar nos pampas. E a fauna também é adaptada a esse tipo de situação, ou seja, boi, bom, esse tipo de animal que você está vendo aí. Não vou entrar em detalhes de animais porque é foda, né? Vai tomar no cu. Bom, aqui já vamos entrando na região do Brasil, que temos a caatinga. É um tipo de um deserto, porém com um tipo de solo diferente e não é tão seco. Chove mais do que em desertos. A caatinga é o seguinte, a folhagem que tem nela normalmente são arbustos baixos
e secos. Na maior parte do ano não tem nem folha quase. E mais o cacto. Para quem já assistiu filmes sobre Lampião, aqueles negócio de cangaço, cangaceiro, você deve ter notado que a maioria deles não tinha um olho furado. Porque para andar no meio disso daqui, aqui tem pouco, mas isso daí costuma ser tipo de uma selva seca assim. O cara tá entrando lá e ele não vê, aqueles galhos entravam no olho do cara. É um galho seco, acaba furando o olho, o cara perde o olho no meio daquela porra lá, né? Vai achar um médico onde? Vai achar um SUS? O SUS é foda. Como se fosse resolver alguma coisa. Mas enfim, são regiões secas, né? É quase um deserto e é bem semelhante ao cerrado. Tanto é que os dois estão juntos lá na parte nordeste do Brasil, né? Acaba a Caatinga, entra já na parte de cerrado. É quase a Caatinga, porém já tem uma vegetação um pouquinho mais verde, um pouquinho melhor, mas também não muda muito. Também se usa essa parte do cerrado para boi, embora não é tão bom quanto os pampas, né, que a gente vai ver a seguir. Que é o pampa agora. Pampa é aquela região que nós tínhamos visto antes, né? São regiões normalmente sem vegetações grandes, só com uma grama baixa, e é boa para a criação, principalmente do boi. Não sei se vocês já ouviram falar que a carne do sul é a melhor do Brasil, porque o boi é criado em áreas planas. Se você cria um boi numa área de montes, como aqui em São Paulo, aqui na parte de Minas, a porra do boi vai ficar subindo e descendo o morro. Ele vai criar músculo. O músculo deixa a carne dura. Então, a carne vai ser dura. Enquanto o boi criado no pampa, a carne dele é mais macia. Outra carne que é boa é do Uruguai e Argentina, que também parte dos biomas dele é de pampas, né? Onde se cria um boi. Além do corte ser diferente lá, é outro tipo de coisa. Mas o principal hoje é entender o que é a pampa, né? Então são regiões rasteiras, né? Com chuva de vez em quando, etc. Outra coisa que temos no pampa são esse tipo de árvore, araucárias. Que você vê que ela é diferente. Existe, até que tem aqui em São Paulo bem poucos, mas lá tem selva disso daqui, né? Florestas. É uma vegetação que a planta, as folhas dela são viradas para o lado de cima. São regiões não muito quentes, como lá na parte do Rio Grande do Sul, que tem uma quantidade de chuva até que razoável para ele se manter. E o meio ambiente fez essa árvore adaptada àquela situação. Temos ainda um bioma aqui do Brasil, o Pantanal, que eu acho que, eu não sei se tem em algum outro lugar do mundo um bioma igual a esse, bem diferente, né? São regiões bem alagadas, com muita água. A maioria da vegetação é para esse tipo aqui, né? Fora a fauna lá, que muito jacaré, que acho que é só lá que tem jacaré quase, né? São Paulo tem bem pouco. Fora as piranhas, né? No bom sentido, claro. Então esse é o bioma do Pantanal. Ambientes, eles chamam aqui de ambientes de praia, né? São os costeiros. Então esses ambientes que são chamados de florestas, também, né? Como o nome mundial diz, a grande diferença deles é que alguns deles podem ser dentro da água, que a gente chama de mangue, tem muito em Recife, tem muito na região do sul do estado de São Paulo, Cananéia, Iguape, um pouco em Peruíbe. É uma região adaptada, uma vegetação adaptada a essa situação, situações alagadas. Você vê que as raízes ficam dentro da água, porém a folhagem fica do lado de fora. É interessante. Esse é outro tipo, né, que existem também nas regiões de praia, né, os coqueiros que a gente viu bastante. Epa. Bom, vamos encerrando por aqui porque, caracas, essa aqui deve ser a fauna que tem, né, nas regiões de praia.
Bom, gente, vamos encerrando por aqui a parte de biosfera, lembrando que é só uma coisa rápida, básica, para todo mundo entender mais ou menos o que são os biomas. Cada bioma deve ser estudado de forma independente, tem muitos outros detalhes aí que, se eu ficar entrando em detalhe tudo, a gente vai ficar isso aqui em 1000 aulas. Como a nossa ideia é fazer um basicão, vamos ficando por aqui. Tá bom? Quero agradecer a todos, mandando um beijo especial para todo mundo que assinou essa porra. E lembra de dar um ok no bagulho se gostou, um não ok não gostou, e não esquece de mandar o professor de tomar no meio do cu dele. Tá bom, gente? Obrigado, beijo, até a próxima, que vamos falar sobre hidrosfera, tá bom? Até mais!